Me chamo Pastor Silas Robson. Atualmente, moro na cidade de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Sou membro da Assembleia de Deus Arca da Aliança aqui da cidade. Tenho 40 anos, casado com a irmã Ariane, e tenho 3 filhos. Nasci em berço evangélico, e sou filho caçula. Meu pai é pastor, e minha mãe sempre guardou as santas doutrinas das Assembleias de Deus. Tudo começou no ano de 2004 na casa de meus pais, pois ainda eu era solteiro, e foi uma época em que eu estava em muita santificação. Me lembro que ao entardecer, quando começava o jornal, e meus pais sentavam para assistir, eu passava pela sala de costas para a televisão para não me contaminar. Eu só queria saber de Deus e da sua obra. Eu andava, e ando até hoje de camisas de mangas compridas, faça frio ou calor, pois Deus apareceu para mim, e mandou que eu andasse assim sobre a terra para fazer a diferença. E muitos ficam até incomodados, mas eu prefiro obedecer a Deus. Mas tudo isso já era uma preparação de santidade para o que estava por vir. E foi numa madrugada, depois de uma noite na obra do Senhor na Assembleia de Deus, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em que eu fui chamado para pregar nesta igreja. Era trabalho de libertação. No final da pregação, eu orei por uma obreira que estava com câncer no estômago, e Deus me revelou que aquele câncer era por causa de uma desobediência daquela obreira, pois ela havia abandonado a direção do círculo de oração. Deus usou de misericórdia, e curou ela naquele dia, e ela voltou a assumir o seu cargo. Foi uma noite de muito poder. Orei por muitos e cheguei em casa. À meia-noite meus pais já estavam dormindo. Eu fui direto para o meu quarto e dormi um sono profundo, e foi aí que pela madrugada eu senti que meu espírito saiu do meu corpo, e fiquei com as costas encostadas no teto, e ao mesmo tempo eu assisti o meu corpo ali deitado na cama. Foi muito forte para mim eu me vendo dormindo, quando de repente, uma força sobrenatural me conduziu para baixo da terra. Era como se eu estivesse descendo de um prédio de 500 andares em alta velocidade. E quando eu menos esperei eu já estava no inferno. Eu olhei para o chão. Era da cor de um barro muito vermelho. Olhei para frente, e vi que o chão era bem nivelado, e o lugar era muito grande, como se não tivesse fim. E logo percebi que os meus sentidos estavam aguçados. Ou seja, eu ouvia melhor, cheirava melhor, enxergava melhor, sentia as coisas com mais intensidade. E foi quando eu dei 3 passos para frente. Eu vi 2 pessoas deitadas no chão algemadas. E as algemas eram idênticas aos que os policiais aqui na terra usam para prenderem os bandidos. Me aproximei, e vi que os olhos daquelas pessoas estavam esbugalhados, e rangiam os dentes de tamanho que era dor. E eles sentiam. Eram 2 homens, e Deus me revelou o que eles eram aqui na terra. O que estava na minha esquerda, era um homem desviado da igreja, e ele já estava ali 15 anos. Deus o deu várias oportunidades para ele se arrepender e voltar para a igreja. Mas ele ia sempre deixando para depois, e um certo dia ele morreu, e veio parar no inferno. O homem que estava à minha direita, já estava no inferno há 100 anos, e para este homem, Deus me mostrou um telão, e em sua frente eu vi o seu passado quando estava vivo. Este homem quando estava vivo, gostava de apedrejar igrejas evangélicas quebrando os vidros, e depois saía rindo e debochando. Ele perseguiu o povo de Deus. Deus me mostrou também, ele jogando várias pedras em uma igreja católica. Ele odiava o nome de Jesus, mas um dia ele morreu, e agora estava ali no inferno sofrendo daquele jeito. Eu comecei a sentir pena daqueles homens. Eu pedi a Deus que exterminasse com a vida daqueles homens, pois não havia necessidade de eles estarem ali daquele jeito sofrendo sem parar. Na mesma hora, Deus bradou do céu com uma voz mansa e ao mesmo tempo de autoridade: meu servo, eu já dei a oportunidade. Eu vi que não restava mais esperança para aquelas almas. De repente veio 2 demônios com focinho de rato, e começaram a pisotear aqueles homens. Mas a dor que eles já estavam sentindo era tão grande, que eles não se importavam com aqueles demônios, pois corria uma lava vulcânica por debaixo deles. Foi aí então, que olhei para um vale que só tinha judeus que morreram sem salvação. Eram judeus que não serviam a Deus com sinceridade nos tempos antigos. Eu vi um homem que estava andando no inferno. Assim como eu, ele também estava sendo arrebatado, e também sentia pena das pessoas como eu estava sentindo. Era um homem forte e alto, e Deus falou comigo que aquele homem era Abraão, e que nos tempos antigos havia arrebatado Abraão ao inferno. O Espírito Santo me fez entender que desde os tempos antigos Deus já arrebatava os seus escolhidos ao inferno, para alertar a todos que não obedecessem a sua palavra que os seus lugares seriam lá. Depois disso, eu vi uma nuvem de demônios como daqueles que eu já havia avistado com focinho de ratos.
e com capas pretas subindo para a terra para infernizar os habitantes com acidentes de carros e colocar doenças. Eu perguntei ao anjo que estava atrás de mim, por que aqueles demônios não estavam me vendo. O anjo me respondeu que eu não era dali, e o meu nome estava no livro da vida. Foi aí que eu tentei olhar para o anjo que estava atrás de mim, e não consegui ver o seu rosto. Foi aí que ele colocou as suas mãos debaixo do meu braço, e subiu comigo para a terra em fração de milésimos de segundos, e me devolveu para o meu corpo. Quando eu acordei, era 4 horas da madrugada. Eu estava com a roupa molhada de suor, pois o meu corpo sentiu o calor do inferno. Depois desse dia, recebi vários dons do céu que edificaram várias vidas.